Então, Armindo Bião, ele foi um professor da Escola de Teatro da UFBA e ele criou, junto com outros professores, um mundo, Pradier, a etnocenologia. Ele criou esse texto chamado Léxico para a Etnocenologia, que está no livro dele. Ai, não estou achando, cadê o nome do livro? Eu não vou... Tá, enfim. Eu estou com o livro aberto aqui, mas vou ter que sair da página. Etnocenologia e a Cena Baiana. Textos reunidos. Nesse livro ele coloca vários artigos da vida dele que ele publicou em diversos momentos diferentes, né? E abre com esse texto de um léxico para a etnocenologia. Eu quero falar isso aqui agora para explicar o que vai ser a sequência dessa mesma aula aqui, que eu vou pedir para vocês fazerem também uma coisa parecida, tá bom? Eu vou explicar primeiro. Esse léxico para a etnocenologia, ele se divide dessas maneiras aí. No âmbito epistemológico e no âmbito metodológico, não é isso? No epistemológico, o que quer dizer? É a ciência em si. Se você vai fazer uma pesquisa, se você vai estar estudando alguma coisa, você vai pensar de duas formas. Dos objetos que você está pesquisando, o que é que você está pesquisando de fato, e dos sujeitos. Sujeitos é quem está fazendo a pesquisa, certo? Então, nos objetos você vai estudar, você não vai estudar, é que ele está falando do léxico, quais as palavras que ele usa nesse âmbito epistemológico, no âmbito do objeto. Teatralidade é uma dessas palavras. Teatralidade tem a ver com a sua relação com o outro, assim, mais ou menos todo mundo sabe que está fazendo teatro. Agora mesmo eu estou apresentando para vocês uma cena. Então, esse nível de teatralidade, quando eu estou conversando com outra pessoa, a gente está sempre, será que ela está me entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou sendo objetivo na minha fala? Isso tudo são aspectos da teatralidade. Espetacularidade, esse segundo termo que está aí na tela, é quando você tem uma consciência maior que você é um ator para um público, quando tem uma consciência maior de que existe uma representação de fato teatral. Armindo Bião, desses textos, ele chega a comparar a teatralidade com o teatro realista de Stanislavski e a espetacularidade com um teatro de Meyerhold, de formas. Então as formas entram e a gente dá atenção maior à fala, à musicalidade, como vai se apresentar, né? Dentro dos objetos ainda, ele vai falar de estados de consciência. Qual é o estado de consciência? A gente sempre tem isso. É o personagem que o ator encarna a personagem, que nível de encarne, de possessão. Então, tem vários níveis de, talvez um ator mais distanciado, como o brechtiano, tem vários níveis de estados de consciência. Os estados de corpo, Barba, por exemplo, fala também de estados extracotidianos, né? Então, esses estados de corpo, como é que eles se apresentam? A gente vai estar estudando sempre isso de alguma maneira no teatro também, né? Transculturação, quando a cultura não é exatamente, as culturas se entrelaçam, o tempo todo se entrelaça, uma está sempre modificando a outra. E matrizes estéticas, de onde vem aquela manifestação, aquela forma teatral, né? Bião, a etnocenologia, ela vai estudar o estudo da cena étnica, né? Essa cena étnica
tem a ver com as manifestações folclóricas, com as manifestações dramáticas do teatro, por exemplo, com os folguedos. Então a etnocinologia busca estudar muito essas cenas, não é? Como Bumba Meu Boi, como Reisados, como o Negro Fugido, e aí por aí vai. Então, quando ele está estudando isso, não é teatro de fato, né? São manifestações dramáticas, são folguedos. Então a gente vai analisar essas manifestações dramáticas a partir desses critérios de teatralidade, de espetacularidade, de estados de consciência, aqueles atores, como se dá aquele estado de consciência, os estados de corpo, transculturação, como isso vai se misturar na história com os novos, com a coisa da nova geração, né? E as matrizes estéticas, de onde saiu essa manifestação, né? Ele fala assim, essa expressão, matrizes estéticas, é mais uma noção teórica mole que um conceito rígido. Considerando-se que no âmbito geral da cultura, assim como no campo mais específico da estética, pode-se sempre buscar compreender um fenômeno contemporâneo a partir do esforço de identificação de sua filiação histórica e de seu parentesco atual com outros fenômenos. Essa coisa de noção mole, noção dura, rígida, tem a ver com as ciências duras, né? Matemática, física, teorias e fatos concretos, né? É assim, é uma noção, é uma tese mesmo que se defende. Enquanto nas áreas das humanas, a gente vai trabalhar mais com essa noção mole, nessa coisa de não é nem uma teoria, é uma noção. Então, a gente tem uma definição mais leve e mais descartável também. Então, vírus, por exemplo, está na moda agora. A gente, no meio da pandemia, um desses textos, ele vai falar, uma das noções mole dele é vírus. Eu me lembro que a gente estudava no segundo grau, o vírus, a gente sabia assim, não sabe se é vivo, não sabe se é morto. Como é que uma coisa a gente não sabe se é viva ou se é morta? Ela é um conceito ainda mole, o vírus. Não tem uma definição exata do que por exemplo, se está vivo ou morto. É uma dúvida, essas coisas. E aí você insere... enfim, né? Eu não sou dessa área, não vou ficar discutindo isso, mas é um dos conceitos moles da ciência mesmo. No âmbito dos sujeitos, ele vai falar de alteridade. Alteridade é a categoria de reconhecimento pelo sujeito de um objeto humano, no caso da etnocinologia, distinto de si próprio. Identidade é a categoria de reconhecimento da especificidade do sujeito em relação à alteridade. Identificação é a categoria de momentâneo reconhecimento do sujeito em parte ou todo na alteridade. Ou seja, esse conceito de identidade, ele acaba se perdendo para a etnociologia, que é um conceito muito rico, a modernidade, e valoriza-se aqui a identificação. Com o que é que eu me identifico? Qual é o meu interesse, minha área de interesse? E diferente também da alteridade, a identidade, né? A identidade é quem eu sou, como eu me reconheço. E a alteridade é como os outros me reconhecem. O que eu sou para os outros também. A gente é definido também de fora para dentro. Categoria de reconhecimento pelo sujeito de um objeto humano, a alteridade. E aí ele também vai estudando dentro dos sujeitos, que é aquele que faz a pesquisa, né?
diversidade, categoria que permite ao sujeito reconhecer a coexistência das diferenças humanas, muito em moda e muito importante hoje, né? Pluralidade, mesma coisa. Categoria que, como anterior, dá ao sujeito condições de reconhecer a coexistência das múltiplas e variadas diferenças humanas. Vocês estão vendo, cadê a tela aqui? Estamos em... Tá. Pluralidade. Reflexividade. Categoria referente ao sujeito que dá forma de sua capacidade de pensamento e teorização, reflexão, espelhando as semelhanças e diferenças reconhecidas em sua relação com os objetos, suas identidades e identificações. Então ele começa a relacionar de alguma maneira o sujeito com o objeto, né? A categoria referente ao sujeito que dá conta de sua capacidade de pensamento e teorização, espelhando as semelhanças e diferenças reconhecidas em sua relação com os objetos. Então ele está relacionando o sujeito com o objeto, essa reflexividade. Isso aqui é importante para a gente nessa disciplina, porque a gente vai escolher um texto, a gente vai fazer uma montagem, e essa montagem ela precisa ser de acordo com essa nossa relação com o objeto. Eu, enquanto sujeito da pesquisa, enquanto sujeito artista, escolho um objeto para ser montado. É importante isso, e aqui ele aprofunda isso, dos trajetos. Então, agora no âmbito metodológico, não é? Não mais da ciência em si, da epistemologia, mas no âmbito de como fazer essa ciência, de como fazer a pesquisa científica ou artística também, né? Isso aqui é importante ver que não é só isso não é somente a ciência sendo arte também, né? A arte sendo ciência também. Oi. As técnicas e princípios que buscam permitir o conhecimento do objeto por parte do sujeito, bem como a história que reúne o sujeito e sua opção pelo objeto. Esse é o trajeto. E esse trajeto é o que a gente vai fazer aqui hoje, mais ou menos. Eu vou dar um exemplo meu e depois eu peço que vocês façam de vocês. E no projeto que vocês devem escrever, eu queria ver um pouquinho disso daqui também, do trajeto, as técnicas e princípios que buscam permitir o conhecimento do objeto por parte do sujeito, bem como a história que reúne o sujeito e sua opção pelo objeto. O projeto. Proposta construída pelo pesquisador que explicita o objetivo do estudo pretendido, trajeto que levou o sujeito a se interessar por ele e sua perspectiva de aproximação de pesquisa. Dentro ainda do âmbito metodológico, além dos trajetos, ele vai falar dos projetos. Os projetos é necessário ter apetência e competência. E aí a coisa se relaciona e se fecha. Porque não basta a gente ter competência para exercer aquela atividade. Conjunto de capacidades, a competência é o conjunto de capacidades, experiências e práticas que pode permitir ao sujeito a plena consecução do projeto. Certo, ótimo, perfeito. Só que além da competência, não basta a competência, é preciso ter apetência, que é a qualidade simultaneamente essencial e existencial que justifica o interesse do sujeito em seu objeto e trajeto de pesquisa, sem a qual não se pode construir competência. Ou seja, ele diz que não dá para ter competência se a gente não tiver a apetência, se a gente não quiser e gostar daquilo que a gente faz. Então, minha proposta nessa aula, agora que vai mais ou menos começar,
e por que isso, não é? Porque eu vou me descrever, certo? Eu vou descrever quem sou eu. E eu vou pedir para vocês se descreverem também. No projeto que vocês vão fazer para o espetáculo, é interessante, e na verdade em qualquer projeto também de mestrado, de onde você vai fazer, você entrar a fazer uma apresentação a partir de quem é você, qual é o seu interesse de pesquisa, por que você tá pesquisando aquilo, entende? Então você vai contar um pouquinho de sua história, o que você fez até onde chegou. É um memorial, né? Um memorial é uma primeira parte de um projeto também que você pode, você vai entrar na universidade, vai dar aula, você também se coloca enquanto sujeito da sua pesquisa, da sua ação, da sua vida, né? Então você se coloca. Então, vou começar aqui por mim, tá? Depois eu vou pedir para vocês. Pode ser? Eu sou Marcos Vilagóis, nasci em 1972, aqui em Salvador. Tenho, por parte de pai, uma ascendência do Recôncavo, a mãe de meu pai do Recôncavo, e o pai de meu pai do Sertão de Monte Santo, e Recôncavo de Maragogipe, acho que é. E minha mãe, o pai de minha mãe é espanhol e a mãe de minha mãe é filha de grego. Então eu tenho, por parte de pai, uma ascendência bem baiana, que eu só consegui chegar no meu avô, bisavô, né? E por parte de mãe europeia. Meu pai, ele foi professor da UFBA há muitos anos e eu estudei escola particular, tive o privilégio de estudar na escola particular. Terminando o segundo grau, eu comecei a fazer mecânica, perdi na UFBA, tentei fazer engenharia mecânica na UFBA, perdi, fui passar em tecnologia no Centec, na época era Centec, hoje é Cefet, né? Passei lá, cursei 2 anos de manutenção mecânica e ao mesmo tempo que eu entrei no Cefet, eu comecei a fazer uma terapia que chama Somaterapia, de Roberto Freire, no Tesão e Companhia, que era um espaço que tinha em Piatã, e é uma terapia de grupo, baseado muito em Reich, em Gestalt terapia, em capoeira, anarquismo. Então a gente tinha lá o barzinho, Tesão e Companhia, onde todo mundo trabalhava e dividia as horas trabalhadas. Ou seja, era um valor fixo para todo mundo. Calculava-se a hora, era o valor da hora, e a gente dividia pelo número de horas totais trabalhadas e o número que cada um trabalhou. Era de uma maneira em autogestão, não é? Neste lugar eu comecei a fazer teatro. Comecei a fazer Reinaldo, com Reinaldo no Circo Piccolino. Comecei a fazer um curso lá de teatro com Reinaldo. Acabou que em 94, isso foi em 91, né, que eu comecei ali curso de teatro. Em 94 eu entrei na escola de teatro, curso de interpretação, concluí em 97 e aí tem uma coisa aí que interessante eu falar para vocês, né? A gente faz interpretação, mas a gente faz o curso de teatro, mas e depois? O que a gente vai fazer de fato, né? Muita gente faz o curso e vai trabalhar com outra coisa. Então, isso aqui é importante a gente estar sempre refletindo sobre isso. Eu comecei a interpretação, terminei a interpretação, fiquei aguardando que me chamassem para atuar e nada, né? E aí a coisa estava devagar, tinha que trabalhar, eu queria continuar na área.
comecei a fazer o curso de direção teatral, fiz 2 anos de direção teatral e passei a olhar e fazer peça e montar espetáculo. Nessa época aí, eu montei Meu Reino por um Cavalo e Pano de Roda, que são os 2 espetáculos relacionados com circo, né? Meu Reino por um Cavalo de Dias Gomes, um texto, onde eu coloquei trapézio, tecido, corda bamba. Mentira. Tecido, corda indiana. Não botei tecido, botei só corda indiana. Trapézio, corda indiana. Aí tinha monociclo, tinha palhaços. E Meu Reino por um Cavalo foi esse. Não, depois foi Pano de Roda, onde aí sim tinha a corda e o trapézio também. Na época não existia ainda tecido. E quando eu terminei esses 2 espetáculos, apareceu um edital, eu concorri e ganhei para fazer uma pós-graduação, uma especialização na Itália de 2 anos e ganhei. Bião me apresentou a Eugênia Casiniropa, me deu a recomendação, Sérgio Paris também me deu a recomendação e eu fiz um projeto, teve avaliação da CAPES, uns 4 dias de avaliação, tinha que ter portfólio, tudo. Acabei sendo aprovado e fiquei na Itália por 2 anos estudando circo. Aí, depois de 2 anos lá, fazendo curso de novo circo e estudando teoricamente também essas relações de teatro e circo, eu retornei, montei mais um espetáculo de circo na Via Magia, do Sonho, de Strindberg, que é um texto clássico, né, que eu montei com elementos de circo. E aí entrei no mestrado nesse mesmo tema com circo, concluí o mestrado em 2005 e disse, tá bom, e agora o que eu faço? O mestrado ainda é difícil você conseguir passar no concurso, também nem tentei concurso na verdade. E quando eu voltei da Itália, consegui juntar da bolsa de estudo uns euros, 4.000 euros na época, e com esse valor eu comprei uma casa grande junto com um amigo no Cassange. E em 2005, logo depois de terminar o mestrado, eu passei a morar lá nessa casa. Morei lá por praticamente 10 anos, 2005 a 2000 e... Não morei até 2015 não, morei até 2010, 5 anos. E lá era a produção que contava muito. Assim, os editais que a gente colocava para concorrer. Então, aqui eu quero que vocês estudem isso também. E a gente vai tirar um dia aqui para a gente olhar quais são os editais abertos, as possibilidades de editais que existem